Retomando os trabalhos do seminário, ouviremos inicialmente, nessa manhã, o tema Terceirização no Serviço Público, Limites aos Direitos Trabalhistas. Para presidir os trabalhos, convidamos o presidente do Sinfasfisco, senhor Unadir Gonçalves Júnior. Para discorrer sobre o tema, ouviremos o advogado e presidente da Comissão Especial de Direito Sindical da OAB Minas Gerais, Bruno Reis Figueiredo. Para intervirem sobre o tema, convidamos o presidente da Pública Central dos Servidores Públicos, Nilton Paixão, e a advogada Juliana Lemos, membro da Comissão de Assuntos Municipais da OAB Minas Gerais. Inicialmente, vamos ouvir as considerações do presidente desta mesa, senhor Unadir Gonçalves Júnior. Muito bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui os integrantes dessa mesa, doutor Bruno, doutor Nilton Paixão, doutora Juliana Lemos, a quem temos a satisfação de compartilhar os trabalhos aqui nesse momento. Gostaria de cumprimentar também Eduardo Maia. Em seu nome, cumprimento todos os demais sindicalistas e companheiros aqui presentes. Gostaria de dizer que o Sinfasfisco está muito honrado em poder ter participado da organização, ter sido convidado e poder participar desse evento tão grandioso e discutir temas tão importantes para nós, para todas as nossas categorias aqui presentes. E sem mais delongas, porque nós já estamos com o tempo bem apertado e os nossos palestrantes têm outros compromissos, vamos passar às nossas atividades. Vou fazer a apresentação aqui do nosso palestrante de agora, Dr. Bruno Reis Figueiredo, que terá 30 minutos para fazer a sua apresentação, que depois será complementada pelos nossos debatedores, que terão 10 minutos cada um para fazer suas exposições. Então, Dr. Bruno de Reis Figueiredo é presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB de Minas Gerais, advogado de várias associações e entidades sindicais, sócio fundador do escritório Reis Figueiredo e Advogados Associados, que é associado ao escritório do Dr. César Brito, advogados, pós-graduado em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade Gama Filho, especializado em Direito Coletivo de Trabalho pela CEDIM Educacional, mestre em Direito do Trabalho pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, conselheiro da AMAT, Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Minas Gerais, presidente da Comissão Nacional de Direito Sindical do Conselho Federal da OAB, conselheiro federal da OAB Nacional na gestão 2016 e 2018, coordenador do livro Alguns Aspectos sobre Terceirização, da editora RTM, autor do livro O Dissídio Coletivo e a Exigência do Comum Acordo. Então, dito isso, passo a palavra ao doutor Bruno Reis para a sua manifestação. O homem sem trabalho perde a sua honra, e sem a sua honra se mata, se morre, não dá para ser feliz. Gonzaguinha. Excelentíssimo presidente dessa mesa de trabalho, doutor Unadir, em vosso nome cumprimento aqui todos os presidentes, diretores de sindicatos aqui presentes, que não mediram esforços em realizar esse evento em conjunto com o Sindicempre e com a OAB. Excelentíssimo presidente Nilton Paixão, debatedor deste tema,
É um prazer estar com você aqui, né, nessa rodada. Excelentíssima doutora Juliana Lemos, colega de OAB, colega advogada, também um prazer estar com vocês. Senhoras e senhores, este tema é um tema realmente pulsante, né, no nosso atual cenário, que é a terceirização no serviço público, limites e afronta aos direitos trabalhistas. Quando cito Gonzaguinha, relembro e reafirmo que trabalho é honra. E quando falamos que o trabalho é honra, nós não falamos de um trabalho que você não tem o mínimo de tranquilidade, de estabilidade, que você não tem um mínimo, que você tem uma rotatividade alta, que você tem um percentual altíssimo de acidentes de trabalho, bem mais alto daqueles contratados. Ou seja, não há dúvida que o trabalho terceirizado não é honroso. E se ele não é honroso, nós temos o dever de lutar contra ele, principalmente quando vemos ações no sentido de ampliá-lo, né, e de levá-lo a quase uma totalidade desse serviço, que é o que se pretende, pelo que percebemos nesse momento do nosso país. Dessa forma, iniciamos com qual o exemplo, né, desse atual quadro de servidores terceirizados e efetivos no serviço público brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o nosso querido Helder Amorim, procurador de Estado, no livro Terceirização, que eu até faço parte também, ele cita que há 3 anos atrás a média de terceirizados no serviço público era de 64%. Olha que loucura, gente. Cresceu de uma quantidade, pelo que eu me lembro, pelo que eu fiz uma análise, há uns 20 anos atrás, era 1/3 disso. E em aproximadamente 20 e poucos anos, dos anos 90 para cá, triplicou, hoje chegando a praticamente 64% dos trabalhadores do serviço público. Outro número interessante e muito ruim é que 60% das atividades do serviço público, da administração pública, podem ser terceirizadas e têm terceirizados nela. Então, essa questão da terceirização somente na atividade fim, todos nós temos certeza que é uma balela, né? Existem várias atividades que seriam atividade fim e que têm, sim, terceirizados trabalhando naquela atividade. Um outro número exemplificativo é de número de servidores terceirizados em uma área seria no setor judiciário dos estados. Hoje nós temos um total de 11 mil terceirizados nas justiças estaduais do nosso país. Um outro exemplo que dou a vocês, que tive esses dias conversando com o pessoal dos agentes penitenciários de Minas Gerais, é que em Minas Gerais, para vocês terem uma ideia, eu tive, na verdade, num evento da Federação Nacional dos Agentes Penitenciários, lá na Bahia, nós atuamos lá com eles, e aí vários estados, né, colocando as suas situações, em Minas Gerais me deixou ainda mais estupefato. Não sei se vocês sabem, mas hoje em Minas existem, salvo engano, por volta de 16 mil agentes penitenciários. Salvo engano, 45% deles são terceirizados. Olhem que loucura, quase a metade dos agentes penitenciários de Minas Gerais são terceirizados. Enquanto, por exemplo, no estado de São Paulo, não temos nenhum terceirizado. Todos são contratados, todos passaram pelo concurso público, tem um munus público e, de forma correta, aquele Estado assim segue. Não obstante, também, aquele Estado terem terceirizados em vários outros setores, né? Mas, nesse ponto, nós estamos devendo, né, aqui em Minas Gerais. O início da terceirização no mundo. O início da terceirização no mundo é relativamente recente. Foi com a crise, né, do Estado do Bem-Estar Social, nos anos 60, nos anos 70, e depois com a crise do petróleo, em 1973, que veio a trazer esse boom aí da terceirização no mundo. Quando, na época, se tinha mais aquele sistema taylorista, né, e fordista, e houve essa transição para o sistema toyotista, onde era um sistema de produção e que, consequentemente, se buscava, né, a maior produção possível, e maior produção possível, maior lucro possível, naturalmente, ele traz uma busca pela flexibilização dos direitos, pela precarização dos direitos, e aí foi a porta de entrada para a terceirização. Já no Brasil, especificamente,
já no Brasil, especificamente, nós tivemos esse início da terceirização com a lei específica de vocês, que é a Lei 267. Quer dizer, a terceirização no Brasil, ela entrou pelo serviço público. Mas, e qual a justificativa disso? Como sempre, é a especialização da produção e a economia, o erário público, né? O que nós sabemos também que é uma verdadeira balela, e nós falaremos sobre isso um pouco mais à frente, sobre essas duas teses deles. Para Jorge Luiz Souto Maior, nosso professor e mestre, a terceirização é prática administrativa que se instalou no modelo produtivo que se convencionou chamar de toyotismo, que pode ser entendido como um modo de organizar a produção de maneira a extrair da força de trabalho o maior proveito possível com o menor dispêndio econômico possível, que se difundiu no mundo, influenciado pela globalização, pela crise econômica e pela concorrência internacional. Então, como dizia, o início da terceirização no Brasil, ela veio diretamente, iniciou-se não pela via privada, não pelo serviço privado, mas sim pelo serviço público, com o Decreto-Lei 267, que tinha essa tese da desconcentração administrativa. O seu artigo 10 dizia que a execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. E aí iniciou-se, abriu-se essa grande porta para a terceirização no serviço público. Depois nós tivemos a Lei 56.470, que dizia que as atividades relacionadas com transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza e outras semelhadas serão, de preferência, objeto de execução indireta, mediante contrato. Artigo 3º, parágrafo único. Então, nesse caso, essa lei ela já especificou, né, várias atividades que poderiam ser terceirizadas, que seriam, no caso, atividades meio, né, e que nós sabemos também, e vamos falar muito isso hoje, que não se restringiu nessas atividades. Depois nós tivemos, em 93, a lei da licitação, que é 8666 de 93, que diz que a execução indireta de obras e serviços, que fala sobre a execução indireta de obras e serviços. No seu artigo 6º, inciso 2º, diz que a lei define serviço como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração. Então, de uma forma ou de outra, seriam praticamente todas, né, todos os serviços. Então, essa lei de licitação veio também a corroborar com essa inflamação da terceirização do serviço público. E aí nós tivemos, em 2000, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2000, que nos trouxe o limite de gastos com o pessoal. Todos nós conhecemos bem essa lei, ela veio também travar, né, novos concursos públicos, veio travar as nossas negociações, porque todos os valores têm que estar dentro desse orçamento. E o ponto principal, né, dessa lei, eu leio ali o nosso parágrafo 1º ali embaixo, dessa lei do 101 de 2000, que diz o seguinte: os valores dos contratos de terceirização de mão de obra, que se referem à substituição de servidores empregados públicos, serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Ou seja, senhores, essa foi a deixa, né, da lei para o incentivo da terceirização. Ou seja, senhores políticos, por favor, contenham seus gastos. Não falem comigo em abrir novos concursos. Não falem comigo em alterar o orçamento. Necessidade de contratação? Terceirizem. É literalmente isso, essa lei. Terceirizem. Então, é o que nós percebemos, que essas leis vieram, né, uma a uma, incentivando, né, a terceirização no serviço público, sem se preocupar com a qualidade do serviço público, sem se preocupar com o servidor público. Depois nós tivemos, antes, em 1993, a súmula 331 do TST. Essa súmula, todos bem conhecem, né, a súmula que veio a regulamentar, por mais que não tenha sido aprovada pelo Legislativo, né, mas sim uma súmula, né, que veio pelo Judiciário, ela que veio a tratar da terceirização, tanto, né, no âmbito privado, quanto também no âmbito público. E ela define, né, algumas atividades, também de atividade meio, como nós vemos ali,
e restringindo essa terceirização à atividade meio. Esse é um dos pontos principais dessa súmula. Ou seja, até então não se falava, e até o momento, até hoje inclusive, não se pode, é ilícita a terceirização na atividade fim, podendo ser terceirizado somente a atividade meio. O segundo ponto extremamente importante dessa súmula 331 do TST é a responsabilidade subsidiária, né, das empresas tomadoras, no caso, né, do Estado. O que todos vocês conhecem bem essa situação, que nós vamos também destrinchar um pouco mais à frente, que é o seguinte, como nós falamos anteriormente ali, até antecipei a lei de 2000 por esse motivo, para a responsabilidade fiscal funcionar, porque também não funciona, né, mas para que se busque cumprir esse orçamento, o que fazem, né, o que os estados fazem, os municípios, né, e o governo federal? Não abrem concurso, e buscam a terceirização. Terceirizam sem qualquer preocupação futura, mas sim do presente momento. Ou seja, eu preciso que as contas fechem, seja dentro do orçamento. Entretanto, eles, como eles ali são gestores temporários, né, não são como vocês, servidores públicos, que continuarão na carreira por anos, e não se preocupam, como nós, cidadãos, com o erário público, como eles falam que se preocupam, mas não se preocupam, o que eles fazem? Resolvem um problema imediato, que é para fechar o orçamento, terceirizam tudo, entretanto, não fiscalizam, não cumprem a lei no que tange à responsabilidade subsidiária. Consequentemente, o que acontece, gente? Naturalmente, eles são depois, o Estado, né, posteriormente, condenado em milhares e milhares de ações como responsáveis subsidiários por aqueles serviços. Porque essas empresas prestadoras de serviço, infelizmente, na sua maioria, não têm essa responsabilidade, elas não têm o seu munus público e, simplesmente, insolventes sendo, não pagam, né, os trabalhadores, não pagam os encargos sociais, e essa conta sobra para o Estado. Resolveu-se um problema ali no início, que seria a lei da responsabilidade fiscal, do orçamento, mas criou um rombo, um passivo enorme para o Estado logo à frente. Em 2004, veio o projeto de lei 4330, que é o atual PLC 30, que hoje está no Senado. Este projeto de lei ficou tramitando, né, por um tempo, depois engavetado por outros vários anos, e, salvo engano, em 2012 ele voltou forte. Tivemos, 2012, 2013, né, ele voltou forte, tivemos várias atuações sindicais, né, junto ao Congresso Nacional, né, várias centrais, a nossa própria Comissão de Direito Sindical do AB, fizemos um manifesto também, participamos de audiências públicas, e me lembro que conseguiram, engavetaram por mais um ano e pouco, e depois voltou-se esse projeto de lei e voltou forte. Entretanto, a notícia boa, em geral, seria esse projeto de lei, o que ele pretendia e o que ele pretende, seria uma terceirização ampla e restrita na atividade meio e na atividade fim, independente de qual atividade é. E até a Câmara Federal ainda abrangia também o serviço público. Entretanto, pelo menos conseguimos salvar o serviço público desse projeto de lei, que quando nas negociações da Câmara Federal se excluiu desse projeto de lei o servidor público. E hoje ele trata somente do serviço privado. Entretanto, só uma breve consideração, que este projeto, no momento, eu percebo que ele não é interessante para nenhuma das partes. Ele não é interessante para o empregado, por esses motivos básicos que já explanei. Ou seja, pela amplitude da terceirização para atividade fim e outras coisas mais. Entretanto, dentro dessa negociação, no fim do processo na Câmara Federal, também mudou-se essa questão da responsabilidade subsidiária, vindo para uma responsabilidade solidária. Ou seja, agora, se for aprovado esse projeto de lei, as empresas terão essa responsabilidade solidária. E solidária a quem? Solidária a empresas prestadoras de serviço que não têm um mínimo de organização, até porque, se for aprovado esse projeto de lei, vão se criar milhares de novas empresas prestadoras de serviço que não têm um mínimo de expertise nesse tipo de atuação.
Sobre as teses que eu havia dito, cito duas. A primeira, né, dessas teses utilizadas pelos defensores, né, da terceirização no serviço público, que juram de pé junto que a terceirização no serviço público, ela é sim interessante e importante para o Estado brasileiro. A primeira tese seria a tese da economia do erário público, que seria realmente louvável, né, essa tese, se ela fosse verdadeira, mas não é. É mais uma balela. Essa tese, ela não é verdadeira, não temos economia na terceirização por uma questão muito simples. A conta não fecha. Se você tem um empregado e um empregador, e você está achando essa conta cara, sem aviltar, claro, né, os seus salários, e como você vai colocar um terceiro ali no meio para poder intermediar, sendo que esse terceiro é uma empresa privada, ávida por lucros? Como que você vai buscar economia nesse sentido? A única forma de buscar economia é aviltando cada dia mais os salários e as condições de trabalho desse empregado. E, além disso, mesmo assim, também não se tem economia, por aquele motivo básico que falei com vocês anteriormente, porque, pela responsabilidade subsidiária, porque o Estado pensa em um momento específico, naquele momento específico, ele contrata, né, através da terceirização, não se preocupa com o futuro, logo à frente vem-se milhares de ações trabalhistas e ele é obrigado a pagar em dobro, em triplo do que se ele houvesse, naquele momento, fizesse o que deveria ter sido feito, ou seja, aberto concurso público e tivesse ali servidores públicos. Então, essa tese, ela é totalmente uma piada, na verdade. Não temos, e todos sabem disso, o Estado sabe disso, os representantes do Estado sabem disso. No final das contas, você avilta os salários dos trabalhadores, avilta as condições de trabalho dos trabalhadores, quer dizer, você prejudica as duas partes, tanto o trabalhador, quanto você também prejudica o Estado, que ao final paga 2, 3 vezes mais do que pagaria. A segunda tese seria do foco do Estado nas atividades essenciais, né? Que o Estado deve se preocupar com a sua expertise e deixar para outrem as atividades meio. Entretanto, não é bem assim. Não é bem assim, porque ao contrário do que se sustenta, algumas atividades, que inclusive já estão elencadas naquela relação de atividades que poderiam ser terceirizadas, ao meu ver, não poderia ser terceirizada. Um exemplo é a informática, que está já prevista como uma das atividades que poderia ser terceirizadas. Entretanto, pensem comigo, nós podemos terceirizar uma atividade em que se tem ali todo um sigilo da informação, toda uma segurança nacional, porque é uma segurança nacional. Quer verem um exemplo prático disso? Edward Snowden, nos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, mas ele era terceirizado. Ele era terceirizado. E, consequentemente, aconteceu o que aconteceu, que para nós no Brasil foi ótimo, mas para aquele que o contratou foi péssimo. Então, existem atividades já previstas que não poderiam ser terceirizadas. Entretanto, há também, que é um segundo ponto, várias outras atividades que não poderiam ser terceirizadas, que são atividades fins, e que são terceirizadas aos olhos de todos. Exemplo, no Judiciário, no Ministério Público, na Fazenda, várias atividades lá dentro, que nós vemos todos os dias que não poderia ser terceirizado. Um outro grande exemplo, na Polícia Federal. Não sei se vocês sabem, mas na Polícia Federal, hoje, dentro dos aeroportos, quando chegamos nos aeroportos, nos sentimos ali seguros, achamos que ali temos inúmeros, né, policiais federais a nos defender e cuidando ali da entrada, né, de drogas, de armas no país. Não sei se vocês sabem, mas 70% a 80% dessas pessoas que estão ali são terceirizadas, recebendo salários de R$900, R$1.000, pessoas que estão ali totalmente despreparadas, dentro de uma rotatividade de serviço enorme, onde vários deles estavam em outro lugar totalmente diferente, há um mês atrás, prestando serviço, no outro mês está ali no aeroporto, no outro mês está em outro ambiente de trabalho, não tendo qualquer capacidade de estar ali, ou seja, não tem munus público,
não, né, que o servidor tem a sua preocupação. Se ele ali cometer alguma fraude, né, ele não tem, tudo que ele fizer, ele não tem que se preocupar com a sua corregedoria, não tem que se preocupar. Então, hoje, o que nós percebemos é que nos aeroportos do nosso país, e também nas fronteiras, senhores, também nas fronteiras do nosso país, a grande maioria são terceirizados, recebendo salários ínfimos, e a segurança nacional, a nossa fronteira e a nossa soberania está nas mãos de terceirizados, sem qualquer capacidade técnica para tanto. Vamos correr que o tempo tá curto, né, Eduardo? Efeitos da terceirização. Quais os efeitos que nós temos com a terceirização? De acordo com o DIEESE, o trabalhador terceirizado, ele recebe salário 27% menor que o contratado diretamente, ele tem jornada semanal de 3 horas a mais, ele permanece 2,6 anos a menos no emprego, sua rotatividade no emprego é maior entre terceirizados, sendo 44,9% dos terceirizados e 22% daqueles contratados, daqueles servidores. Além disso, a cada 10 acidentes de trabalho, 8 acontecem entre os terceirizados, ou seja, 80% dos acidentes de trabalho são com terceirizados. Por quê? Porque não há qualificação. Se aquele sujeito ele não é seu empregado, ele não é a responsabilidade em tese, né, do outro. Então, o outro que qualifique. Entretanto, isso não acontece, porque está todo mundo querendo economizar e não prestar o melhor serviço. Consequentemente, 80% são terceirizados quando ocorrem os acidentes de trabalho. Alguns outros exemplos. 324 foi o número de deputados que votou pela PL 4330, que nós falamos agora, da terceirização. E somente 137 foram contra. Ou seja, senhores, é o que nós já sabemos, o nosso Congresso Nacional hoje, ele é patronal, ele é empregador, então nós temos que mudar esse cenário. Em 2004 foi quando o projeto foi submetido na Câmara. 26,8% é o percentual de terceirizados nesse mercado formal de trabalho. 1.776 é o salário médio dos terceirizados, 25% menor do que os 2.316 entre não terceirizados. 3 são quantas horas a mais trabalham os terceirizados na média em relação aos não terceirizados. 2,7 anos é a permanência média no emprego entre terceirizados, menor que a metade dos não terceirizados, que é 5,8 anos. 16 mil são o número de processos no TST com disputas trabalhistas entre empregados, contratantes, empresas contratantes e contratados, ou seja, é aquilo que nós falamos, né? O Estado ou empresas que terceirizaram são condenadas subsidiariamente e depois elas têm que entrar com ação de regresso contra as empresas prestadoras de serviço. E aí vira essa novela. 85,6% das empresas citam redução de custos como motivo importante para a terceirização, o segundo mais citado. Ou seja, é economia mesmo, não é expertise, é economia. Fragmentação da atuação sindical. É uma questão básica que todos nós sabemos. Quando ocorre a terceirização, inclusive esse, eu não tenho dúvida que esse é um dos principais motivos da terceirização por parte do empregador. Ele quer ver a categoria de empregados totalmente fragmentada. Ele não quer ver uma categoria unida. Então, se você tem do seu lado um terceirizado, que amanhã a sua negociação coletiva vai ser com outro sindicato, consequentemente, você está dividindo ali a força daquele trabalhador, a força do sindicato, que se estivessem todos unidos, naturalmente, 100% unidos, essa negociação seria muito mais forte, um potencial de greve muito mais forte, um potencial de negociação muito melhor. Projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional relativos ao serviço público. Nós temos a PLP 257, que todos vocês conhecem, né, que ameaça os direitos dos servidores públicos, porque dispõe sobre o refinanciamento das dívidas dos estados para com a União, condicionando a redução de despesas com o pessoal. Ou seja, o Estado diz, o governo federal diz aos estados, tudo bem, negocio sim as dívidas de vocês. Entretanto, vou te colocar aqui um pacote de economias que você vai ter que fazer. E esse pacote de economias é com quem? Aonde que vai ter que economizar? Com gasto com o pessoal, ou seja, com vocês, com o servidor público. E, de forma clara e enumerativa, o que realmente é até interessante, porque olha o que vem na própria lei. O que esses estados terão que fazer? Congelar os salários de servidores. O que vai, inclusive, contra a Constituição da República, que diz que, anualmente,
o servidor público tem que ter reajuste salarial de, no mínimo, de acordo com a inflação. Então, vem nessa lei questões que, até um tempo atrás, sabíamos que havia essa negociação, mas que não era tão clara, né? Então, de forma clara e evidente, olha o que vem nesse projeto de lei. Congelamento de salários, proibição da realização de novos concursos, o que, naturalmente, enseja terceirização, não ter novos concursos. Redução de cargos, incentivo à demissão voluntária, proibição de progressiva na carreira, aumento da contribuição previdenciária. Quer dizer, diminui tudo e aumenta ainda o custo previdenciário. Essas negociações, consequentemente, estarão cada dia sujeitas a maiores revisões, ou seja, não está dentro do orçamento, corta, não negocio, fico anos sem negociar. É o que nós estamos dizendo já há alguns anos, né? Todos vocês sabem já que ficaram anos sem receber reajuste. A Polícia Federal, por exemplo, ficou 7 anos sem um reajuste sequer. E quando foi fazer a greve, a maioria de seus dirigentes sindicais sofreram PADs, saíram de áreas de inteligência para limparem armas, outras coisas mais. Então, é o que vivemos, que vocês vivem aí na pele no dia a dia. O que percebemos com esse projeto de lei seria nada mais do que jogar para os servidores a responsabilidade pelo pagamento das dívidas dos estados e municípios. Ou seja, os estados e municípios devem, o governo federal devem. Então, acalmem-se, governadores e prefeitos, que nós vamos resolver esse problema. O servidor vai pagar essa conta. E no final vai dar tudo certo. Então, esse PLP vem a trazer essas inovações na lei de responsabilidade fiscal. Um outro projeto de lei seria o 2723 de 2015, que fala sobre a implantação do regime de home office no serviço público. Não sei se vocês já ouviram falar, né, desse projeto de lei. Ele diz o seguinte, artigo 1º, a implantação do sistema de escritório remoto no âmbito do serviço público, que consiste na atividade ou no conjunto de atividades realizadas fora das dependências físicas do órgão da entidade, quando os resultados puderem ser efetivamente mensuráveis, conforme se dispuser em regulamento, autoriza, assim, os órgãos públicos federais a instruir sistema de trabalho remoto, o chamado teletrabalho, ou trabalho à distância, quando os resultados puderem ser efetivamente mensuráveis. Né? Então, senhores, eu pergunto a vocês, alguns podem até ter a ilusão de pensar, nossa, mas eu vou trabalhar em casa, isso vai ser muito bacana, nossa, eu não vou precisar ir lá bater o ponto. Sinceramente, pensem, hoje nós estamos vivendo já essa modernidade, essa globalização, onde nós trabalhamos muito mais do que trabalhávamos antes, porque tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o e-mail, onde nós somos cobrados, né, a todo momento, independente da hora. Então, fica esse questionamento, se vocês entendem que esse sistema seria benéfico aos servidores. Eu entendo que não tenho dúvida. Um outro projeto de lei complementar é o 248 de 98, que encontra a coordenação das comissões permanentes desde 2007, e dispõe sobre a possibilidade de perda do cargo público por insuficiência de desempenho do servidor público. É um absurdo. Entretanto, e por outro lado, percebemos que eles têm engavetado desde 2007, mas aí fica um alerta. Não achemos que ele não volta, porque assim como a PL 4330, que era de 2004, ficou por praticamente 8, 9 anos parado, quando sentiram o momento que precisava se diminuir os gastos do Estado, ela veio tratorando. Então, este momento nós percebemos que é um momento realmente totalmente obscuro, onde avança-se, como eu disse ontem, avança-se essa possibilidade de um desmonte do serviço público, de um desmonte de tudo que se trata de trabalhadores na Justiça do Trabalho, e a precarização de direitos dos trabalhadores. Então, é o que nós percebemos, com jornadas de 12 horas estão sendo anunciadas e outras coisas mais. Então, fiquem realmente, todos vocês, né, presidentes sindicatos, né, Newton, todos vocês que estão, principalmente lá em Brasília, no Congresso Nacional, fiquem atentos a esse projeto de lei, porque ele pode voltar a qualquer momento. Projeto de lei do Senado 327 de 2014. Esse projeto de lei, ele trata sobre a greve dos servidores públicos. O sindicato, ele, se aprovado esse projeto de lei, ele deverá comunicar ao órgão público com pelo menos 10 dias de antecedência da greve, apresentar um plano de continuidade dos servidores, fixando um percentual mínimo de 70% para a atividade essencial, ou seja, para os servidores do MP, inclusive, 70%, servidores da Justiça, 70%, da Educação, 70%, os demais 50%. Então, também é um projeto de lei que nós temos que ter todo o cuidado com ele.
Outra seria a PEC, Projeto de Emenda Constitucional 139/2015, que estabelece o fim do abono permanência. O fim do abono permanência, se for aprovado pelo Congresso Nacional, seriam mais de 101 mil servidores que podem deixar de receber esse incentivo. E o que seria esse incentivo? Todos vocês já conhecem, mas, só citando, ele foi instituído pela Emenda Constitucional 41 de 2003 e corresponde ao valor da contribuição previdenciária mensal do servidor que o requerer, desde que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria e opte por permanecer em atividade. Então, já estão querendo também tirar esse, por favor, Nadir. Doutor Bruno, só para avisar que o senhor ganhou mais 5 minutos para a sua exposição, né, poder ser complementada de forma... Vou tentar ser o mais breve possível. Obrigado. Então, esse projeto, né, de greve, não, do abono permanência, também quer dizer um projeto de emenda constitucional. Quer dizer, eles querem cortar de qualquer jeito tudo que puderem. Outra proposta de PEC de emenda constitucional seria aquela conhecida 241, né, que está em voga e que ela trata é um desmonte de vários direitos, né, sociais, né, da nossa população, mas eu não tenho dúvida que ela também corrobora com o desmonte do serviço público, porque, consequentemente, quando ela trata de economia de uma forma geral, né? Quer dizer, 20 anos de economia de todos, né? Com a pior saúde possível, com a pior educação possível, até porque nós já tivemos uma saúde extraordinária, né? Nos últimos 30 anos, uma educação extraordinária. Então agora gente, só 20 anos, é realmente um prazo muito curto para que todos nós temos que sacrificar, mas nós quem, cara pálida? Só a população? São os direitos sociais, é o servidor público, porque vemos aqui que o maior gasto do nosso Estado não é com saúde e educação, que está ali, naqueles percentuais pequenos, que não dá nem para percebermos ali, lermos, mas sim está nos juros e amortizações da dívida, que perfaz um montante de 42,42%, né, do gasto público. Então, estão querendo mais uma vez julgar, né, as contas de toda a corrupção e de todos os problemas que vivemos em nosso país, na conta do trabalhador, né, na conta do cidadão. Vamos correr? Então, percebemos, senhores, por fim, que hoje nós temos um déficit muito grande de servidores públicos, né, em todas as atividades. Alguns poucos exemplos, que só aqui no Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil, nós temos um déficit de 6 mil vagas. Somente nos agentes penitenciários nós temos um déficit de média de 8 mil a 10 mil vagas. No Ministério Público também um déficit alto, pelo que o dado me falou, o Nadir também nos passou, o Citraeng também nos passou. Então, o déficit hoje de servidores públicos, ele é enorme não somente no que tange a servidores concursados, porque os terceirizados, primeiramente, nós deveríamos abrir concurso para esses terceirizados, né, para ocupar as vagas desses terceirizados, mas mesmo assim, o déficit ainda é grande. E é nesse cenário nesse contexto de déficit de servidores, que se pretende reduzir ainda mais o número de servidores, além de promover um profundo corte nos direitos de todas as categorias. Senhores, me perdoem pelo avançar do tempo, mas espero ter esclarecido o máximo e um ótimo seminário a todos. Um grande abraço. Muito obrigado. Nós queríamos agradecer imensamente ao nosso palestrante, doutor Bruno Reis, dizer que a palestra dele esteve realmente dentro do previsto, não tem nada que se desculpar, né? Foi perfeito com relação ao tempo. Dando sequência, né, a esse trabalho, essa discussão muito importante sobre esse tema que aguça demais, né, as relações sindicais, que é a terceirização. Achamos que foi um tema muito bem escolhido, porque realmente não encontra unanimidade entre
entre o sindicalismo e também entre a atividade empresarial. Nós vamos conceder agora a palavra, né, à doutora Juliana Lemos Costa, que é advogada desde 2008, secretária-geral da Comissão de Direito Municipal da OAB-MG, especialista em Direito Público e em Direito Eleitoral, sócia do escritório Leonardo Militão, Advogados Associados, para contribuir conosco na discussão desse tema. Com a palavra, doutora Juliana. Bom dia a todos. Suceder doutor Bruno é muito difícil, né? Depois de toda a explanação dele perfeita sobre o tema, ter que vir falar depois dele me deixa numa situação meio constrangedora. Mas vamos ver se eu consigo ajudá-los. Eu não tenho toda essa oratória do Dr. Bruno, mas eu tenho a honra e o privilégio de há algum tempo de trabalhar direto com o servidor e de vivenciar com eles e através deles essa situação da terceirização do setor público, né? Cada servidor, ele ocupa um círculo de funções dentro da administração e essas funções, de certa forma, são determinadas por uma administração superior, né? Por uma hierarquia acima dele, né? Por normas ali delimitadas, são divididos em setores, divididos em funções, em competências, né? E o que a gente vê hoje é que a terceirização é basicamente alguém fazendo o serviço do outro, né? Teoricamente, seria para visar a diminuição dos gastos, a qualidade do serviço, a complementação de esforços, mas, na prática mesmo, não tem sido isso que a gente tem visto. A redução dos custos, sim. A diminuição dos custos, a redução dos esforços, não. Porque, na verdade, o que acontece é que, ao invés de somar, o servidor, muitas vezes, soma simplesmente os seus próprios esforços em várias atividades, que é o que a gente tem visto, né? No setor privado, como o Dr. Bruno disse, são situações de não empregados fazendo o serviço dos empregados, né? Que são aquela terceirização da mão de obra. Mas no serviço público, a gente enxerga 3 situações diversas, que são a dos terceirizados, que todos nós já conhecemos, que são, muitas vezes, aquelas carreiras não mais interessantes para o Estado manter, de porteiro, segurança, limpeza, essas categorias, claro que elas poderiam estar todas concursadas, mas aí precisaríamos ali no RH de pessoas preocupadas com essas carreiras e para evitar esse tipo de preocupação para o Estado, para a administração, muitas vezes o que fazemos? Terceirizamos pessoas do serviço privado ou até mesmo de empresas do próprio Estado, como a MGS Serviços, né? Que o que faz é concentrar ali nela mesma esses RHs e tira essa preocupação do Estado. Então, às vezes, a gente tem lucro privado versus a diminuição do RH, ou só a diminuição do RH e a tentativa de manter o lucro no próprio Estado, né? Essa é toda uma discussão simplesmente política. Dentro desses terceirizados, a gente também tem a situação dos precários não concursados, que seriam cedidos, né? Eles não são concursados por quê? Eles são sim concursados, mas eles são concursados para exercer a carreira A e muitas vezes eles naquele órgão X e eles são mandados para o órgão Y lá do outro lado, que não foi para onde eles prestaram concurso, né? Então, eles ficariam ali na situação de precários. Outra situação que a gente tem de terceirização, mesmo que ela não seja uma terceirização muito clara e muito óbvia no setor, são os estagiários, né? Quem é servidor aqui vai conseguir visualizar essa situação claramente, que é uma terceirização. Estágio é aprendizado e não serviço, né? O estagiário de graduação, ele não tem as mesmas aptidões do servidor. Então, claro que ele exerce as atividades do servidor, né? Porque ele está ali para aprender, e se ele não exercer atividade nenhuma relacionada à atividade do servidor, ele não vai aprender nada, mas ele precisa de supervisão o tempo todo, ele não tem essas aptidões, ele não tem as competências suficientes, ele não tem o conhecimento suficiente para exercer aquelas atividades, né? Mas não é ele que a gente enxerga necessariamente como uma terceirização. O que a gente enxerga como uma terceirização maior e mais clara é quando a gente pega os estagiários de pós-graduação. Não são todas as pós que podem ter os estágios, né? Porque ela tem que estar previsto, mas quando ele está previsto, o estagiário de pós-graduação, o que acontece? Ele vai para o setor público e ele tem a aptidão do servidor, que ele tem formação para isso. Então, às vezes, ele não tem competência suficiente igual o servidor que já está ali, mas ele tem conhecimento. Então, para suprir, às vezes, uma lacuna no serviço, falta um servidor, em vez de fazer um novo concurso, de nomear aquele que já prestou concurso e está esperando ser chamado, a administração muitas vezes prefere colocar um estagiário de pós-graduação.
É uma mão de obra mais barata, então ele reduz custo, e ele vai ter basicamente as mesmas atividades, porque o estagiário de pós-graduação ele consegue acompanhar, né? O serviço, ele não precisa de supervisão o tempo todo, como de graduação, porque ele já conhece, então a supervisão dele é bem menor. Então, ele vai ali a uma terceirização velada, mas é. E aí entrariam as questões de o que é estágio, o que não é, quem que supervisiona, quem que não supervisiona, e isso fica tudo ali uma decisão política. Enquanto isso não se decide como é que funciona isso de forma clara, e o estagiário vai ocupando o espaço do servidor, e muitas vezes quem está de fora não enxerga isso, mas o servidor que está ali vivenciando aquela realidade, ele vê, né? Mas o que mais chama a atenção da gente, como uma forma de terceirização, e que é a mais comum na administração pública, e é a mais simples de todas, inclusive, é o desvio de função, né? E o desvio de função é o quê? O servidor da carreira A exercendo atividades como se da carreira B ele fosse, né? A gente sabe que quando vocês vão para a administração pública, é preciso fazer um concurso. E você presta concurso para ser analista, técnico, para exercer atividade fim, para aquela atividade específica, né? E ao assumir essa atividade, o servidor tem inúmeros direitos e deveres dentro daquela função, e ele tem que exercer aquelas atividades e as funções correlatas ali com o cargo que ele está ocupando, e algumas que se assemelham, não são exatamente a dele, mas são correlatas, estão ali ligadas àquele serviço para qual ele prestou o concurso, né? Mas o que a gente vê é que muitas vezes a própria administração pública, ela não obedece àquilo que ela determinou, né? O que ela faz? Na ausência de um servidor, na necessidade ali de fazer um novo concurso, uma lacuna, ele não tem pessoa especializada para aquilo, o que ele faz? Ele faz com que o servidor que estava aqui neste setor vá fazer atividades desse outro setor aqui, nessa outra função que não é a dele. Ele não prestou concurso para essa, mas ele exerce essa atividade, né? E ele não tem remuneração nenhuma para exercer essa atividade. Então, se ele tivesse um acréscimo de valor, a gente podia falar que ele estava exercendo um cargo de confiança, né? Não seria um desvio de função, ele não estaria errado, mas ele não recebe nada por isso, nenhuma gratificação, nenhuma bonificação, nada. Ele continua recebendo o salário dele de carreira A e ele exerce a carreira B. Então, ele está em completo desvio de função e é uma terceirização clara, óbvia para quem está ali dentro e para quem vai ver, né? É a terceirização de forma mais indireta que a gente tem, e é a que mais acontece diariamente na administração pública. Basta a gente entrar num setor qualquer, numa promotoria do MP, numa vara do judiciário, dentro de um órgão da administração qualquer. A gente sempre vai encontrar um servidor de uma carreira realizando atividades da outra, e não é assim, uma atividade ou outra, não, porque isso aí seria aceitável. É exatamente deixando de cumprir as atividades dele para fazer a atividade do outro, né? Em razão das inúmeras ações judiciais que vieram por causa disso, do pessoal pedindo enquadramento na outra função, para receber o salário da outra função, o judiciário decidiu o seguinte: não reenquadra ninguém, né? Mas ele tem direito sim à remuneração por aquele trabalho que ele faz, né? Então, em razão disso, culminou com a súmula 378 da STJ, que fala exatamente o quê? Que reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais. Se o STF já disse que ele não pode se manifestar sobre isso, porque não é matéria para ele analisar, é a decisão do STJ que vale. Então, uma vez que a gente consiga caracterizar o desvio de função do servidor, ele vai ter direito sim à remuneração por aquele serviço. Ele vai receber a diferença do que ele teria que receber na função dele, era A. Então, ele agora exerce a função B, essa diferença salarial é o que ele vai ter que receber. Ele continua servidor A, mas ele vai receber um acréscimo por estar fazendo um serviço que não era o dele, né? Então, a administração não pode simplesmente, sob a alegação de que não tem um servidor, tem uma lacuna, falta um espaço, colocar um servidor numa função que não é a dele, que ele não prestou concurso para aquilo. Se ele quer que ele faça aquela outra função, então ele vai ter que fazer novo concurso para que o servidor faça o concurso e exerça aquela função, né? Existem situações excepcionais? Existem, claro, né? Mas se não estamos nessa situação excepcional, o servidor tem sim direito de exercer a atividade para a qual ele prestou concurso. E é o dever do Estado e da administração providenciar isso, né? Permitir que ele faça isso.
Então, o que a gente tem para concluir, um exemplo claro que a gente tem no nosso escritório, por exemplo, que vai ficar claro, fácil para todo mundo ver, é que a gente está defendendo alguns professores de medicina que eles têm exercido atividade de médico sem nenhum alunato. Se eles são professores de medicina, a gente pensa inicialmente o seguinte, eles têm que exercer a medicina para ensinar, né? Mas se ele não tem aluno ali naquele momento para ensinar, então ele não é mais professor, ele é médico. Então ele está exercendo a atividade de médico sem ser concursado para ser médico, mas como professor. Então, a gente está pedindo à Justiça exatamente isso, o desvio de função dele por não ser médico, por ser professor, mas está exercendo exatamente a atividade de médico quando ele não tem alunos, né? O problema da terceirização hoje não é terceirizar. Pode-se terceirizar Doutora o serviço. Juliana, só queria dizer que a senhorita tem mais 2 minutos, concedido pela mesa. Já estou no fim. E eu queria avisar também aos colegas, né, que nós não teremos participação plenária, mas aqueles que tiverem alguma dúvida, pode fazer por escrito, que posteriormente a gente repassa para os debatedores para que eles respondam por e-mail. Ok? Obrigado. Então, terceirizar não é o problema. Pode terceirizar o serviço? Pode. Se ela for terceirização lícita, correta, da forma certa, a gente não vê problema. O que não pode ser terceirizado de forma nenhuma é o servidor público, né? Porque o desvio de função é uma prática que a gente tem que tentar repudiar e tentar erradicar da administração pública de forma total, porque ela não terceiriza o serviço, ela terceiriza o servidor, né? Então, o que a gente tem que fazer é eliminá-la do serviço público de todas as formas que nós pudermos, lutar contra ela, para que a gente possa ter cada dia mais um servidor valorizado, porque é ele que faz a máquina da administração funcionar. E sem o servidor ali satisfeito e exercendo a atividade dele de forma correta e com as obrigações e direitos e deveres que ele tem mesmo que fazer, empenhado naquilo, a máquina vai parar. E se a máquina parar, não é só aquele montinho ali de gente que vai ser prejudicado, não. Vai ser a sociedade inteira. Então, a gente tem que pensar exatamente isso. Vamos valorizar o servidor, porque ele é a parte essencial da administração pública, é ele que faz todo o serviço do qual hoje a gente depende tanto, né? Eu espero que, assim, na minha fala eu tenha elucidado um pouquinho a situação para vocês. Eu sei que eu não tenho toda a didática do Bruno e eu sei que eu não vou chegar nem nos pés do que o Newton vai falar agora, mas eu agradeço a atenção de vocês e eu espero continuar ajudando os servidores na luta de vocês, em tudo que vocês precisarem. Obrigada. Nós agradecemos imensamente a participação da doutora Juliana, que abrilhantou aqui as nossas discussões com seus conhecimentos.